É horroroso o que nos aguarda. Uhum. E assim, me falaram que tem 700 mil pessoas vendo o Flow agora. Pensem aqui, vocês estão assistindo agora. Essas pessoas não têm muita ideia do que aguarda elas. Não. Quando eu vi agora o resultado do PIB, né? Eu tava vendo alguns economistas conversando, né? Assim, cara, com a injeção de dinheiro e corte de impostos que nós tivemos agora, você ter 1.11, acho que 1.13 de recessão é muito ruim, mas não é que é pouco ruim, é muito ruim. Porque todo mundo esperava assim. Eu conversei com o Kim sobre isso. Você tem a bomba fiscal que já vai começar em janeiro. Uhum. Por quê? Porque muita coisa que a PEC Kamikaze segurou, ela não pode ficar retida no ano que vem. Gastos enormes. Outra coisa, você teve corte de impostos sem a contrapartida em corte de gastos. Uhum. Então você simplesmente estourou o teto aqui com a PEC Kamikaze e aí tem um rombo só direto da PEC Kamikaze de 400 bi para agora. Fora que tem o problema do corte de impostos no ano que vem. Como é que isso vai ficar? Ninguém tem ideia disso aí. Uhum. Só que você teve os juros que estava até, acho que começo do ano estava em 2%, ele está em 14% e subindo. E já falaram, aliás, falaram uma coisa que você falou, tá? Alguém comentou comigo, um cara, um grande banco americano que trabalha aqui no Brasil, já tá com informações disso e comentou, o Lula vai porrar ainda mais os juros. Aquilo que você falou. Mas vai porrar com 20%? Já teve, com o Lula presidente, já teve 25%. Então ele vai tacar-lhe o foda-se. Porque com isso, só para as pessoas entenderem, você aumenta juros, aí você começa a trazer muito dólar, porque é o dinheiro mais fácil do mundo, e aí começa a entrar dólar, aí começa a baixar a taxa de câmbio, você começa a dar uma sensação de riqueza para a classe média, e você começa a pegar as pessoas que têm dinheiro, fica fácil você ganhar dinheiro se você já tem dinheiro, porque você pega 100 mil reais, coloca num CDB e daqui a 4 anos você tem 200 mil reais. Sim. Então, a sensação de uma cultura rentista que nós temos é muito boa. Só que, por outro lado, para que você vai investir em alguma coisa? Para que você vai abrir uma padaria? Para que você vai abrir uma filial? Melhor você pegar o teu dinheiro e deixar rendendo no banco. A concorrência é muito desleal. Só que a economia brasileira... Não, porque economia, vamos lá. Qual que é a função da economia? É gerar bem-estar. A ciência econômica ela se desenvolve para gerar um bem-estar às pessoas. O bem-estar do brasileiro está completamente deturpado porque a gente desaprendeu a lidar com a inflação. A gente vinha de um longo período de inflação muito alta, onde você não tinha perspectiva para nada, você pegava o seu dinheiro e comprava dólar, ou você pegava o seu dinheiro e você ia no mercado e você fazia aquela compra do mês. 4 carrinhos e tal, porque se você fosse 15 dias depois, seu dinheiro ia comprar bem menos. Então essa era a realidade. A gente curou isso com o Plano Real 94. Só que de 94 para cá, a economia ela está lentamente perdendo o controle. As pessoas não percebem isso, porque quando ela se dá dessa forma lenta, como é que é? Acho que é o sapo, né? Que você não... Põe na água quente que vai cozinhando. Se você jogar o sapo na água quente, ele pula e vai embora. Se põe na fria... Exatamente. Se você põe a fria e liga o fogão para esquentar a água, aquilo vai esquentando, ele não percebe e de repente ele morreu. É isso que acontece com a gente. A inflação está subindo muito, a gente está perdendo o poder de compra já há muitos anos. E boa parte desse apoio, na minha leitura, boa parte desse apoio ao bolsonarismo é um retrato disso. As pessoas estão vivendo uma vida ruim, com uma perspectiva de futuro ruim, e isso faz com que elas se revoltem, sobretudo as pessoas mais velhas. E a gente vê um apoio maciço dos idosos ao Bolsonaro, porque a vida dos idosos está uma merda. Quando... eu tenho 2 filhos pequenos, Renan, e eu penso o seguinte, cara, como é que eu vou dar para eles a mesma base que eu tive dos meus pais, assim, para eles começarem a vida, eu tenho que pagar uma educação boa, que está cada vez mais cara. Muito cara. Eu tenho que permitir que eles, tenham um apoio no começo da vida, para eles se encaminharem. Então, cara, como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Entendeu? Porque a coisa só piora. Quando eu olho, eu tenho uma fixação, assim, de organizar a minha vida para o futuro, tá impossível, entendeu? E aí você vê os idosos que já estão idosos, que já não estão mais trabalhando, que já não tem mais renda, que tá vendo a poupança que eles fizeram cada vez valer menos. Essas pessoas estão no desespero e elas acreditam essa frustração ao PT
E a resposta que elas têm é apoiar incondicionalmente ao Bolsonaro, que vai vencer aqueles vagabundos que roubaram o futuro e o presente delas. Então, quando você tem esse tipo de cultura no Brasil, onde a gente não consegue mais reagir à inflação e à perda do consumo, como acontecia na época de uma inflação bombando e que todo mundo estava se virando, porque aquilo era muito óbvio, quando você tem um choque de juros, as pessoas vão ter dificuldade de ajustarem o seu comportamento. Acho que esse é o grande desafio que a gente vai viver. E o efeito disso ele é muito nocivo, porque a gente vai, de novo, com uma política de juros altos, tirar a perspectiva do jovem compreender que ele tem que correr risco, ele tem que abrir uma empresa, ele tem que se virar para ter algum negócio que seja um pequeno comércio e tal, porque simplesmente não vai valer a pena você ter uma empresa no Brasil. Não, nenhum sentido. Não existe nenhum incentivo para você investir em nada. Em nada. Entendeu? E outra coisa, se você vai ter taxa de juros de 25%, o crédito ao empresário, aquela pessoa que investe e dá emprego, fudeu. É o que? Vai ser quanto? Uns 45% ao ano? Pelo menos, assim, se o cara tiver um crédito bom. Sim. Entendeu? Eu tô imaginando que o spread costuma ser alto. Porque como você tem um aumento do custo do dinheiro, você também tem um aumento da inadimplência. Simplesmente não cabe. Assim, as pessoas... Aí você vai ter desemprego. É assim, aquele caos absoluto e total. Entendeu? O Lula, naquela época, ele começou a trazer dinheiro de chinês, ele começou a trazer um fluxo de investimento para cá. Teve o boom das commodities também naquela época. Foi isso. É que o boom da commodity, as pessoas têm uma certa ilusão. Como a gente não tem indústria de transformação da commodity, a gente exporta o grão de soja, a gente não exporta o óleo de soja, digamos assim, o boom das commodities é bom para o agricultor. É bom, eventualmente, para o cara que vende o trator. Mas eu digo assim, a entrada de dólar que faz acabar. Sim, mas assim, a geração do emprego, se dá na indústria de transformação. E a gente vai continuar não tendo isso. Entendeu? Aí, as pessoas, assim, as empresas brasileiras vão ter que emitir dívida lá fora para poder ter acesso a juros mais barato e o pequeno e médio está fudido. Sim. Entendeu? Então, assim, a dinâmica é horrorosa que espera a gente. Agora, vamos ter aquela sensação de, puto, dólar mais baixo. Porra, aí você faz a conta do iPhone. É bem mais barato você comprar lá fora. Aí o contrabandista começa a ganhar dinheiro. E assim vai. Assim, é o velho Brasil de sempre que não vai nos levar a lugar absolutamente nenhum. Só vão ser mais 4 anos atrasando a nossa vida como nação. E a gente vai demorar mais 20 anos para se curar de mais 4 anos de uma cagada econômica. Que merda, né, cara? Que merda, total. Assim, é um país sem futuro. Nesse cenário, o cara é um país sem futuro.